Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavrinha aqui hoje. Num livro de Provérbios 16 diz assim, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta vem à boca. Então quer dizer assim, a última palavra é do Senhor Jesus, sempre, né? Vamos lá, hoje eu quero contar aqui um testemunho. Eu vou dividir ele em 3 partes, porque são grandes, né? Então, assim, para não ficar um negócio corrido, porque para Deus, se a gente conta uma história, fala alguma coisa, na maior paciência do mundo, e o outro ainda tem a paciência de escutar, porque para Deus tem que ser corrido, né? Então, vamos lá. Segundo a muitas pessoas, eu não poderia ter filhos, porque diz que eu nasci de bruço. E eu não sei de onde você tiraram essas histórias, né? Por isso que eu digo que é a última palavra do Senhor. Diz que eu nasci de bruço e eu não poderia ter filho. Eu fiz vários exames, a médica falava pra mim que eu não tinha problema nenhum, só que, segundo outras pessoas, dizia que eu não podia ter. E eu acho que por essas palavras serem ditas e eu deixar entrar no meu coração, talvez, né, estava me atrapalhando, né? A pessoa que orou em mim, que eu vou contar a história pra vocês, ainda citou isso, né? Que eu podia estar debaixo de uma maldição de espírito velhos, alguma coisa assim, né? Porque eu também acabei acreditando, né? Sem enrolação, vamos lá. No Dia das Mães de 2020, eu, né, obreira da igreja, tava lá de pé fazendo a obra, quando de repente a pastora ia fazer a oração das mães, para as mães, né? Dia das Mães, maio de 2020. E aí eu tava só prestando atenção, né? Porque eu sabia que ela ia fazer a oração para as mães. E eu não era mãe. Eu falei para Deus, eu tava lá tendo minha conversa com Deus, né? Na mente, né? Porque né, a gente tem que ter sabedoria, ficar batendo a boca assim, né? As pessoas falar que a gente somos loucos. Tá bom, mas aí ela perguntou assim, ela fez uma pergunta. Ela perguntou, quem aqui quer ser mãe? Ninguém levantou a mão, não sei eu. Eu levantei a mão, só eu, da igreja todinha. Somente eu levantei a mão. E eu fiquei com vergonha. Eu acabei baixando a mão. E você fala assim, mas você perdeu a bênção. Como é que você tem vergonha? Vergonha? Porque assim, era uma igreja pequena, né? E por ser pequena, você sabe, todo mundo conhece todo mundo e acaba sabendo de algumas histórias, todo mundo de todo mundo, né? Até onde você permite ser falado, né? Até onde você permite falar. Você falar pra pessoa saber. Então, assim, praticamente todo mundo já sabia a minha história, que eu queria ter filhos. Praticamente todo mundo orava por mim por essa situação, né? E aí tinha uma obreira lá, que toda vez que ela me via, ela colocava a mão na minha barriga e falava: tá abençoado em nome de Jesus, tá abençoado em nome de Jesus. E quando a pastora falou assim: quem aqui quer ser mãe? Que só eu levantei a mão depois baixei. Ela fez a oração pelas mães. Ela esperou o povo, todo mundo embora, porque era obreira de lá. Então, assim, ela esperou o povo embora. E ela me chamou no altar. Chamou meu esposo e falou com a gente bem assim: vocês têm certeza que vocês querem um filho? E eu lembro que um pouco antes, uma mulher chegou em mim, uma pessoa conhecida minha, que eu conheci nessa igreja, que era praticamente minha vizinha. Ela falou pra mim: pede a pastora para orar em você. Ela é conhecida como a mulher que põe a mão e as mulheres ficam grávidas. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, será, pai? Eu dei uma de duvidar, dúvida assim, né? Porque assim, sabe quando você fica tão frustrado com tanta coisa que acontece na sua vida? E aí você fala assim, mas você não é uma mulher de Deus? Sim, gente, mas a gente às vezes, você entende que às vezes a gente erra? Que a gente é ser humano também, né? Aí eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça e aí eu falei assim, ai pastora, ora em mim. Né? Outras vezes eu falei, ela já tinha orado, mas nesse dia foi diferente. Nesse dia o anjo tava lá falando assim, hoje eu vim para te abençoar, né? Aí eu lembro que ela chamou eu e meu esposo no altar e chamou todos os obreiros. E chamou todo mundo para orar em mim.
Meu Deus, que tremendo. Eu lembro que ela colocou a mão na minha barriga e fez a oração dela para Deus. E naquele dia, Deus ouviu. Sabe quando Ana foi lá no templo orar e Deus ouviu a súplica dela? Aquele dia foi o dia de Ana. E naquele dia que a pastora orou, foi o meu dia. Porque ela fez a oração em mim no segundo domingo de maio de 2020 e em junho eu estava grávida. Em junho eu estava grávida para honrar e glorificar o nome do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia. Assim, a minha ficha não caiu, né, gente? É algo assim inexplicável, porque você fala assim, nossa, eu lembro que a gente marcou um dia para contar o testemunho na igreja, porque foi muito tremendo. Foi algo assim que foi muito tremendo mesmo. Foi a fé. Foi debaixo de fé. Foi debaixo de oração. Foi no meu crer, no crer da gente ali, naquele momento, a gente orando, que Deus ouviu. Ok. Na minha gravidez, eu não sentia nada a não ser fome. Eu só sentia fome. Era algo assim surreal. As pessoas falavam pra mim, Lúcia, sua fome é surreal. Outras falavam, Lúcia, sua fome é psicológica. Aí eu falava assim, é porque é eu que sinto, não é você. Então, assim, era a única coisa que eu sentia. Era isso, sabe? Fome. Aí eu lembro que no terceiro trimestre eu adquiri uma doença chamada colestase hepática. Essa doença ela é causada pelo fígado. Nem todo mundo conhece, principalmente os médicos. Nem todos os médicos conhecem essa doença. Aí você fala assim, como que você sabe que os médicos não conhecem? Eu sei, porque eu tive 2 vezes e nem todos os médicos conheciam. Falavam pra mim que eram hormônios. E na hora de eu morrer, ninguém sabia o que era. Então teve um dia que eu fiz um erro e que esse erro foi que Deus me ajudou nesse erro para me salvar. Eu lembro que eu tinha pedido à pastora, falei para ela, pastora, me ajuda em oração. Nesse caso já era outra pastora, né? A que orou em mim, ela foi transferida para os Estados Unidos, aí ficou essa no lugar dela. Aí ela falou para mim, eu pedi para ela, falei, pastora Cris, ora em mim porque eu não aguento mais. Gente, que Deus dê o livramento a toda mulher dessa doença, porque é horrível. Eu não podia comer certas coisas, não podia beber certas coisas, eu não dormia, eu só me coçava, os meus pés pegavam fogo, as coceiras, palma da mão, sola dos pés, isso aqui meu ficou todo rasgado, eu me coçava com escova de lavar roupa, chegou, a unha não se via mais para coçar, eu me coçava com escova de lavar roupa, chegou um momento que a escova não servia mais e eu queria me coçar de garfo. Mas assim, não passava, a coceira não passava. E pior, pode pesquisar no Google para vocês verem o que é colestase hepática. A coceira não aliviava com nada. Às vezes dava um alivio de leve tomando banho de água gelada. Aí dava um alívio, mas era momentâneo. Eu lembro que nas madrugadas eu acordava doida, doida mesmo, assim, sabe, uma pessoa louca, porque a coceira era o corpo inteiro. Imagina seu corpo inteiro coçando sem parar. Você podia se rasgar, que não parava. Você podia se cortar, que não parava aquela coceira. Eu enchi uma bacia de água, abri a geladeira e peguei um monte de pedrinha de gelo, joguei dentro da bacia, corri meus pés dentro. Oh, meu Deus, nossa, que alívio que dava. Ah, meus pés parecia que tinha fogo. O gelo derretia rápido e a água esquentava. Era horrível. Aí eu lembro que gente, era um negócio assim que parece que, meu Deus, eu não entendo o que foi, que era que acontecia. Quando amanhecia o dia, a coceira sumia. Deus que me livre. Aí fala assim, é espiritual, gente, não é espiritual. É uma alergia. As pessoas falam, fala que é espiritual, não é. É algo que é adquirido do fígado, só ataca à noite, de dia coça, assim, coça, mas não igual à noite. Então eu não dormia, eu fiquei amarela, eu emagrecia, eu não comia, minha imunidade caiu, meu sistema imunológico caiu, as panquetas caiu,
Gente, foi horrível. Eu fiquei com o meu sistema imunológico baixo, eu não podia chupar laranja, não podia comer pão, não podia comer gordura. Teve um dia que a médica me passou uma restrição que eu falei pra ela assim, eu posso comer mato? Porque já que eu não posso comer nada, eu posso comer mato? Né? Porque foi um negócio foi muito sério mesmo. O que foi o erro que eu cometi que deu certo? Eu peguei uma guia de um posto, que era o posto que eu tava passando, e fui para outro posto. Chegando lá, eles não aceitaram. Aí eu falei assim, eu que não vou embora para casa. Eu falei, meu marido, não vou embora para casa porque eu não aguento mais sofrimento. Vamos na maternidade agora. Chegando na maternidade, fui atendida por um médico, que na verdade esse médico era um menino novo. Eu fiquei impressionada por um menino, praticamente, saber de coisas que médicos experientes não sabia. Eu fiquei passada com aquilo. Cheguei lá, falei pra ele tudo que eu tava sentindo, do jeito da coceira, mostrei pra ele as minhas pernas. Meu Deus, parece que alguém tinha me pegado com um ramo de alecrim, aqueles ramos que tem lá no meio da serra do mato, e me dado uma surra. Minhas pernas tava toda rasgada de coçar. E ele olhou e falou assim: vamos fazer um exame, Maria, e vamos ver o que você tem. Mas ele já tá com suspeita também, pelos sintomas que eu falei com ele. Aí quando ele viu o resultado, depois de 2 horas o exame saiu, deu alterado, e ele falou assim, acho que não tava tanto assim pra ele mandaram me induzir, não me mandaram pra emergência, ficaram me induzindo. Aí viu que não dava certo, não tive dilatação, né? Então foi me fazer cesárea. A minha filha nasceu amarela, teve que tomar banho de luz. Por que ela nasceu amarela? Porque ela, acho que já tava. Porque assim, quando a mãe tem colesterol gestacional, pode ser que passe pro filho, né? Então, assim, não quer dizer que a criança nasceu amarela, porque tinha colesterol gestacional. Mas eu não sei, ela nasceu amarela, ela precisou tomar banho de luz, ficou lá, não pegou peito, emagreceu, perdeu peso. Nossa, gente, foi uma luta tão grande. Aí já é outro testemunho também pra eu contar depois, né? Que foi uma luta muito grande com ela. Ela ficou com ausência de vitamina, né? Por quê? Porque ela só mamava no bico de silicone. Então, assim, foi uma luta muito grande. Deus me deu uma vitória, que foi eu ter minha filha. Mas acompanhado dessa vitória, o inimigo se levantou para me desestabilizar. E foi sofrido, vocês não têm noção. Quem é mãe sabe o tanto que a mãe sofre quando um filho está passando por algo. Então, minha filha ficou magrinha, não teve desenvolvimento. Ela crescia, mas não engordava. Por quê? Porque eu tinha medo, eu não tinha ninguém ali para me auxiliar. Então, eu tinha medo de dar alguma coisa para ela comer. Então, depois foi que eu fui perdendo medo. Aí foi aonde ela desenvolveu mais, ela engordou, ela cresceu e tudo certo. Mas assim, foi uma luta muito grande, mas Deus me deu vitória para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Eu falei para vocês que eu vou dividir esse testemunho em 3 partes, né? Essa é da minha gravidez e eu vou contar as outras partes a seguir, em nome de Jesus Cristo, que falta, e eu creio, né, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, ele fez na minha vida um grande milagre. E você, mulher que precisa, que está aí lutando pelo filho, que está querendo muito ter um filho, lembre-se da sua palavra que eu falei aqui, ó, em Provérbios 16. A última palavra é do Senhor. A última palavra, ela não é do médico. Segundo os médicos, você pode estar doente e dizer que você vai morrer. Você pode, segundo os médicos, eles podem dizer assim, você não pode mais ter filho. Mas os médicos é um ser humano. Ele só conhece até um certo limite. Deus não, Deus é ilimitado. Em nome de Jesus, amém? Então, assim, eu vou dividir a outra parte que precisa ser falado aqui. Espero que o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, venha edificar a tua vida. E entenda, Deus me deu a vitória. Eu tive minha filha porque, segundo muitas pessoas, eu não podia ter. Eu passei por esse momento da colestase hepática, que é também colestase gestacional, conhecida também como colestase gestacional. Deus me deu vitória também. Eis-me aqui. Em nome de Jesus, foi fácil? Não, nunca vai ser. Mas Deus estava sempre comigo. Deus nunca soltou a minha mão. É fácil? Está sendo fácil que você está passando? Não. Mas Deus está dizendo para você hoje aqui. A última palavra é a minha. Ele está falando que a última palavra é dele. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe poderosamente. E creia que os médicos dos médicos, em nome de Jesus, é quem dá a última palavra. O Senhor dos senhores, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida.
E ele é quem tá no controle.